Amigos e amigas, já estamos vivendo Maio Amarelo. Você sabe o que significa? Por que o mês de maio? Você sabe explicar? Vamos acompanhar a entrevista com Daniela Gurgel, a gestora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, que vai explicar em detalhes um bate-papo muito legal para falar sobre segurança no trânsito. Acompanhe esse bate-papo comigo. Para todo o Brasil, para o mundo, a Rádio Ônibus, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo, levando até você música, entrevistas, entretenimento, os assuntos relacionados ao transporte de passageiros. E já estamos vivendo mais um Maio Amarelo. Afinal das contas, o que é o Maio Amarelo? Muita gente ainda me pergunta, né? Por que só no mês de maio nós vamos dar atenção à segurança no trânsito, né? Será que é isso mesmo? Não é só no mês de maio, mas o mês de maio foi escolhido para falar um pouco mais desse assunto. Com mais propriedade, eu vou conversar agora com a gestora de comunicação, a Daniela Gurgel, que é do Observatório de Segurança Viária, que vai participar conosco agora aqui na programação da Rádio Ônibus. Daniela Gurgel, seja bem-vinda à Rádio Ônibus. Olá, Carlos Henrique. É um prazer estar falando com você, um prazer enorme falando com os ouvintes da Rádio Ônibus. Vamos lá, mais um mês de maio. Ano passado nós falamos de um assunto e agora já estamos vivendo o Maio Amarelo, que quer chamar a atenção de toda a sociedade, né? O Maio Amarelo ganhou uma projeção significante, internacional também, e traz um assunto que está no convívio do nosso dia a dia, que é o trânsito, né? As pessoas vão para o trabalho, do trabalho para casa, para a escola, passeiam, estão vivendo sempre numa loucura que principalmente as grandes cidades nos oferecem o nosso trânsito de cada dia. Qual é a intenção, finalidade do Maio Amarelo, Daniela? Carlos, o Maio Amarelo nasceu exatamente para isso mesmo que você falou, chamar a atenção da sociedade para rever o seu comportamento em trânsito e também para que as pessoas entendam um pouco mais que esse número de mortes e de feridos que nós temos hoje no trânsito no Brasil é inconcebível. Não é aceitável. A gente não pode matar mais de 43 mil pessoas por ano simplesmente porque elas estão transitando, indo ou vindo de algum lugar. A gente tem que ir e vir em segurança, né? Então, o Maio Amarelo veio exatamente para isso. Ele é, na verdade, Carlos Henrique, uma cópia do que são os movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul já consolidados na sociedade. Mas isso, Daniela, não significa que somente no mês de maio nós vamos ter uma atenção melhor à segurança de trânsito. Não é isso que significa. Como você acabou de dizer, como os outros movimentos acabam fazendo, foi escolhido, poderia ter escolhido outro mês, né? Mas foi escolhido o mês de maio para chamar a atenção da sociedade. Mas não significa que nós vamos dar atenção a esta segurança, né? Somente nesse mês. É válido para o ano inteiro, estou certo? Tá certíssimo, claro. Na verdade, o mês de maio não foi escolhido por acaso, né? O mês de maio foi escolhido porque a ONU decretou em 11 de maio de 2011 a década de ação pela segurança no trânsito. Em 2009, a OMS fez um alerta para todo mundo, dizendo, olha, está morrendo muita gente no trânsito, a gente precisa fazer alguma coisa. A ONU resolveu chamar os países membros e pedir para que todos trabalhassem durante uma década com muito afinco em propostas que mudassem a condição da segurança das pessoas em trânsito. Então, a proposta da ONU foi para que todos os países reduzissem em pelo menos 50% o número de mortos. Então, o maio foi escolhido exatamente por conta dessa declaração da ONU, né? E o dia 11 de maio para nós é um dia muito especial por conta disso. Amarelo, você sabe, é a cor do trânsito, né? A cor da atenção, né? O semáforo amarelo, a placa de trânsito amarela é a placa de advertência. Então a gente tem uma série de situações onde o amarelo está chamando a atenção. Por isso maio e por isso o amarelo. Muito bom. Você falou em um número importante agora de pessoas que perdem a vida
nos acidentes por falhas, por questões de falta de segurança, não foi? Esse número é um número contabilizado aqui no Brasil? Esse número é contabilizado aqui no Brasil pelo DataSUS, né, pelo Ministério da Saúde. Nós temos um número mais recente que nós temos via DataSUS, é o dado de 2014, que é 43.075 mortes no trânsito. Isso dá mais de 100 pessoas mortas por dia, Carlos Henrique, no trânsito no Brasil. Então, assim, esse é um número muito alarmante. O Brasil hoje ocupa a 5ª posição de todos os países do mundo, ele é o 5º que mais mata. Então isso é uma realidade que realmente pode mudar. A gente tem exemplos, o Observatório estuda várias ações que já foram feitas em outros países para que reduzissem esse número. Então a gente tem casos como a Espanha, como a Austrália, vários países europeus que fizeram uma série de ações coordenadas e integradas e que efetivamente mudaram essa realidade. Então, o que a gente precisa é de entender qual é o nosso problema para efetivamente fazer com que as soluções mudem essa realidade. Agora, interessante nesse número, Daniela, é que ele contabiliza as pessoas vítimas, né, as mortes diretas, mas não contabiliza de forma alguma as pessoas envolvidas com os seus familiares. Por exemplo, quem perde, né, um pai em um acidente de trânsito, como é que fica a família, quem vai sustentar depois, né? Quer dizer, tem todo o agregado que vem depois, que isso nem sempre é colocado nas estatísticas, né, e nem em muitas contabilidades aí não é levado em consideração. Quer dizer, o trânsito, além das mortes, ela leva muito mais vítimas que não são vítimas diretamente, mas as indiretas, não é isso? Verdade. Na verdade, assim, hoje a gente não tem realmente, você citou bem, e é bem pertinente a sua colocação, porque o Brasil não tem um número de feridos. Então eu não sei quantas pessoas ficaram feridas em um acidente, eu só contabilizo as mortes. Isso é um dado. O Observatório trabalha, Carlos Henrique, para exatamente conseguir chegar a um número mais próximo da nossa realidade. Eu tenho uma série de dados de organismos separados, né, que não se cruzam. O Observatório está tentando exatamente trabalhar para que todos esses dados estejam numa única base e que a gente possa conseguir entender e identificar onde está o maior problema e focar onde esse problema é realmente gritante. O que eu tenho, por exemplo, a seguradora líder DPVAT indeniza, né, quem ficou sequelado permanentemente, ou seja, uma pessoa que perdeu algum membro e está com uma sequela permanente, desde um dedo até uma perna. E em 2015, a seguradora líder indenizou, Carlos Henrique, mais de 500 mil pessoas. Eu vou repetir o número para você. São 500 mil brasileiros indenizados com uma sequela permanente vítimas de acidentes de trânsito. É muita coisa, assustador, né? Coisa assim... É mais de 1.000 pessoas por dia. Então, a gente fala dos mortos, né? São 43 mil mortos, mas infelizmente a questão social que envolve essas vítimas que não morrem e ficam sequeladas há um problema social envolvido nisso muito grande. Essa pessoa deixa de trabalhar, essa pessoa deixa de estar contribuindo. Eu tenho uma questão da previdência social envolvido nesse aspecto, eu tenho uma questão de produção, de pessoas que deixam de estar produzindo para o país, produzindo para que o PIB seja maior, a economia seja melhor, etc, etc. Então, assim, não é simplesmente a quantidade de gente que nós perdemos, é a quantidade de gente que a gente deixa mutilado. Dentro do número, a faixa etária mais atingida são os jovens, porque eles estão em movimento, né? Eles estão em mais deslocamentos diários. Então, de 18 a 34 anos, são as pessoas que mais morrem e que mais ficam sequeladas.
Então, realmente, a família de quem perde aí, uma pessoa que, o pai, né, que é o esteio da família, que é o que leva realmente o sustento para casa, fica desamparada. E aí, tudo desestrutura. E quando se a pessoa não morreu, mas ficou paraplégica, foi para uma cadeira de rodas ou tetraplégica, alguém da família tem que parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa que está com a doença. E aí é para sempre, Carlos Henrique. Então, o que a gente precisa é efetivamente entender esse cenário para que a gente reveja o nosso comportamento para que essa coisa realmente mude, né? Ô Daniela, mas dá para a gente entender as principais causas desses acidentes, quais são? É falta de atenção, falta de instrução, falta de educação, as pessoas não sabem como proceder no trânsito, seja como pedestre, seja como passageiro, ou seja como condutor ou até profissional do volante. O que está acontecendo, né? Onde está o problema maior aí? Seria os novos recursos móveis, como por exemplo celulares, que hoje acabam atrapalhando a vida do condutor também, porque está querendo estar nas redes sociais e dirigir ao mesmo tempo. O observatório consegue ter uma noção quais são as principais causas, né, de acidentes e mortes no trânsito brasileiro? Pois é, Carlos Henrique, é tudo isso que você falou, exatamente. É engraçado porque, assim, as pessoas, quando a gente começa a puxar o assunto, né, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí está concordando com você em gênero, número e grau, né, tá percebendo que são todas essas problemáticas que você citou e assim, especificamente, a gente não tem uma atitude que causa todo esse cenário terrível que nós temos hoje no Brasil, né? Não é só pelo uso das novas tecnologias, a má formação dos novos condutores, né? Eu estou falando exatamente de quem vai para a autoescola hoje com 18 anos. O que recebe de informação e como recebe essa informação não é adequada. Então, a gente trabalha aqui dentro do observatório, sim, para que as autoescolas tenham o seu compromisso frente a esses jovens. A gente trabalha aqui no observatório para que as pessoas percebam que elas fazem parte do problema, mas elas também fazem parte da solução. Né? Então, não adianta eu só responsabilizar o outro, né? É o outro, é o pedestre que anda com o celular na mão, é o ciclista que está fora da sua posição, assim, está no meio da via, ao invés de estar na via sempre da direita, é o passageiro que não coloca o cinto de segurança. Quer dizer, não é só o outro, né? Será que eu, a hora que saí de casa hoje, não cometi nenhuma infração? Será que os ouvintes que estão agora nos escutando, será que todos nós aqui saímos de casa e atravessamos na faixa de pedestre, colocamos o cinto na hora que entramos no ônibus ou no carro? Será que nós, enquanto condutores, não respondemos uma mensagem no celular? Ou seja, há uma série de fatores que acarretam o acidente. Mas a percepção desse risco é que hoje nós não temos no Brasil, Carlos Henrique. Isso é muito sério, né? É muito sério. A Rádio Ônibus, nós temos um projeto aqui, Daniela Gurgel, e nós temos divulgado bastante para ser colocado em prática o mais rápido possível. Trata-se de levar a educação de trânsito às nossas crianças do ensino fundamental. E a forma que nós queremos fazer isso é uma forma inédita, é transformar um ônibus em sala de aula e estúdio de rádio e parar em lugar apropriado nas escolas, onde as crianças vão entrar dentro desse ônibus, e dentro desse ônibus, cheio de tecnologia, computador, tablet, tudo que a criança já conhece, já está acostumada a ter, o assunto dentro dele será a educação de trânsito. Nós acreditamos aqui na rádio que começa no berço com as crianças, que vão poder depois contagiar os seus colegas, o bairro, os pais, né? A educação de trânsito, né? É isso que está faltando, penso eu, de maneira sistemática, porque o Brasil vive muito de campanha de trânsito. Campanha ajuda, alerta, mas ela não educa e não forma bons condutores, bons passageiros, bons pedestres, bons viajantes. Não seria a hora, por exemplo, desse nosso projeto, nós estamos na luta, e já está sendo, funcionando, visitando as escolas para fazer das crianças futuros profissionais do volante e até bons pedestres? Não está na hora de ser aplicado o que consta no Código de Trânsito Brasileiro, a educação de trânsito, que aliás, passou da hora, né, Daniela?
Passou da hora mesmo, Carlos Henrique. Na verdade, assim, você tem toda a razão, as crianças precisam receber esse conteúdo desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. É importantíssimo. Esse projeto que eu não conheço daí da Rádio Ônibus, eu acho que seria muito interessante, porque traz a educação de trânsito dentro de uma disciplina transversal, que é exatamente o que o Código prevê. O Observatório tem trabalhado junto ao Ministério da Educação a consolidação dessa disciplina transversal, né, em todas as disciplinas, em todos os anos do ensino fundamental e médio no Brasil. A gente tem um conteúdo já pronto, já está no Denatran. Eu acredito que iniciativas como a sua, a possibilidade de você envolver as crianças para trazer o assunto, né, ensiná-los efetivamente a contribuir para um trânsito mais seguro, né, ou seja, cumprir as regras, né, que hoje, infelizmente, os pais não dão o exemplo, né, nessa hora. A gente dá um exemplo aqui, Carlos Henrique, que eu acho que é bem bacana, assim, eu acho que demonstra o que efetivamente acontece com relação ao trânsito. Os pais que nos ouvem e têm filhos pequenos, e se eles vão morar num apartamento ou numa casa, num sobrado, numa casa que tem uma janela mais alta ou uma porta mais alta, efetivamente a primeira providência dos pais nessa hora é colocar tela nas janelas. Exatamente, já fiz isso. Tenho 2 filhas, a primeira coisa é providenciar as telas. Pois verdade. Carlos Henrique, a gente tem essa percepção, quer dizer, como que eu vou deixar meu filho seguro dentro do meu apartamento, dentro da casa que eles moram, se eu não protegê-los, né? Daí, Carlos Henrique, esses mesmos pais pegam os filhos, colocam no banco de trás, sem a cadeirinha, sem o bebê conforto, sem o assento de elevação, e transportam eles no banco da frente, sem proteção alguma, em longas viagens, sem ter a menor noção de que o risco dele morrer no trânsito é muito maior do que o risco dele cair pela janela. Muito bem explicado aí, num exemplo fantástico que acontece no dia a dia, realmente. Às vezes, aquele pensamento, Daniel, mas eu só vou ali, vou pertinho de casa, né? Ou tá chegando no meu destino final aí que mora o perigo, né? A estatística mostra que a maioria dos acidentes acontece exatamente no bairro em que você mora, nos últimos quilômetros da estrada que você está chegando em casa, porque quando você está num lugar onde você não conhece, a sua atenção é maior. Quando você entra num espaço em que você dirige todos os dias, você diminui a atenção, você já conhece, você sabe qual é a via, você conhece os atalhos, então você relaxa. Então, a maioria dos acidentes acontece exatamente nesse final de trajeto, ou quando você sai, ou quando você chega. O que a gente fala bastante, bate bastante nessa tecla aqui também, Carlos Henrique, é a questão da distração ao volante. O celular hoje é um grande problema, você tem toda a razão, mas acertar o rádio, comer ao volante, se maquiar, atenção mulheres, retrovisor não é para se maquiar, retrovisor é para você estar atento ao trânsito. Quando você está dirigindo, o seu foco tem que ser só para aquilo que você está fazendo. Então isso tudo precisa ser passado para o cidadão, para que ele efetivamente entenda que hoje, o trânsito de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. Nós temos que redobrar a atenção para que a gente não se envolva em acidente e não se machuque. A gente conversa bastante com jovens, Carlos Henrique, e o que dou bastante palestra por aí, eu digo exatamente isso. Não dá para se arrepender no trânsito. Por que eu não botei o cinto quando eu estava no banco de trás? Por que eu não reduzi a velocidade na hora que começou a chuva? Então, o arrependimento no trânsito traz graves consequências. Disse muito bem, Daniela Gurgel, exatamente, não dá para se arrepender, né? É ali, agora, tem que ter toda a atenção naquele momento, não dá para depois, porque não tem como voltar ao tempo depois, né? Então, o momento é agora de prestar atenção. Agora, o que vai ter de mulher chiando
com você agora, porque você falou isso, porque não pode ser, né, o espelhinho lá, não é para ficar retocando maquiagem, batom, né? Mas nem no semáforo, né, Daniela? Parado, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É exatamente isso, sabe? Você falou das crianças, né, Carlos Henrique? As crianças são importantes, mas hoje o trânsito requer uma série de mudanças. Eu acho que a gente tem que trabalhar sim, brigar sim, batalhar muito para que a educação de trânsito esteja dentro de todas as nossas escolas, mas a gente precisa formar bons condutores, a gente precisa fazer com que os adultos entendam que são responsáveis pela formação desses novos condutores. Você imagine o seguinte, você já me disse que é pai, eu sou mãe, quando você vai matricular seu filho numa escola de informática, você vai até a escola, você quer saber como é a escola, você quer saber quanto custa, você olha para o prédio, você conhece a instalação, enfim, quando o seu filho faz 18 anos, você não se levanta do sofá para ir conhecer a autoescola, para ver qual é a autoescola, o que estão ensinando para o seu filho, que vai ser um motorista ou um piloto daqui a pouco. Então, esse cuidado, o adulto também tem a sua responsabilidade sobre os jovens e sobre as crianças. A gente precisa falar com os idosos há 50, 60 anos atrás, o trânsito era outro. Então, ir até o centro demorava um tempo, atravessava tantas ruas. Hoje, essas ruas estão muito mais movimentadas. Tem bicicleta na contramão, tem muita motocicleta por aí. Quer dizer, eu preciso que esse idoso entenda essa nova dinâmica desse cenário que ele está transitando e não corra risco, e não se coloque em risco. Então, é uma série de medidas, são várias ações concomitantes para que a gente possa mudar efetivamente esse cenário. Eu sou pai de 2 filhas e a minha filha mais velha tem 17, a mais nova tem 12. Sempre estudaram em escola pública. E eu não me lembro, Daniela Gurgel, e até hoje, delas terem trazido para casa um trabalhinho sequer sobre educação de trânsito. Nunca foi falado no assunto educação de trânsito nas escolas, eu não sei porquê. E no Brasil, a cultura aqui ainda é de se imaginar assim. Quando é que o ser humano no Brasil vai ter contato com leis e direitos? Quando vai tirar a primeira habilitação. Isso. Aí eu fico pensando, não é tardio? Como que nós vamos formar bons condutores quando o camarada só na hora que vai tirar a primeira habilitação e ainda do jeito que a gente sabe como é, nem todas são tão sérias assim, né? Todas as autoescolas. Não é tardio? Como é que nós vamos exigir depois, né, de uma pessoa de 18 anos para mais, para que ela mude a sua atitude, porque não aprendeu lá atrás? Aí uma outra pergunta que eu faço também, questionamento para a gente analisar juntos aqui, é o seguinte: quando se fala em legislação de trânsito, parece que ela foi feita somente para quem é condutor. E eu penso, o pedestre não teria que saber também? Será que não seria importante começar nas crianças e o pedestre ser informado do que pode e o que não pode, as regras de trânsito, talvez não todas elas, mas de uma parte delas, porque parece que a preocupação é só para quem dirige. Agora a pergunta para o Observatório Nacional de Segurança Viária e o Maio Amarelo. O Maio Amarelo, quando faz uma campanha dessa, quando vive mais uma vez a campanha do Maio Amarelo, desde 2014, agora estamos em 2016, ele também pensa no pedestre ou é focado só para quem é condutor? De jeito nenhum, Carlos Henrique. A gente trata de todos os atores que a gente chama do trânsito. Então eu falo para passageiro, para motociclista, para ciclista, para pedestre e para motorista. Todo mundo que transita de alguma forma. O trânsito não nós não tratamos o trânsito como o veículo, né? O trânsito não é feito só de veículos. Muito pelo contrário, o trânsito é feito de passageiros e é feito de pedestres. Então a gente precisa tratar de todo mundo no seu respectivo ambiente e respeitar esse ambiente que é compartilhado na maioria das vezes. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha o trabalho do observatório e acompanha as ações do Maio Amarelo, elas são ações pontuais, cada um no seu núcleo. Você está aí dentro da sua rádio falando de Maio Amarelo. Eu não sei tudo que você já fez, nós não temos aqui conhecimento, a gente pede para que as pessoas enviem para o Maio Amarelo as ações, mas nem todo mundo faz isso. Então eu conheço as ações das pessoas que efetivamente entram em contato com o e-mail, contato@maioamarelo.com. Fora isso, a gente não tem conhecimento. Eu tenho várias ações mundo afora, já registradas, hoje em 25 países, de ações que estão sendo feitas com o laço amarelo, falando de conscientização,
de trânsito e trânsito mais seguro para todo mundo. Mas o pedestre, o ciclista, o passageiro, tanto do carro particular quanto do transporte público, estão no nosso radar, nós falamos com eles, nós temos vários textos, várias peças publicitárias, vários meses dedicados a ele. Eu quero contar para você um pouquinho da agenda positiva, que é a continuação do Maio Amarelo. Muito Mas bom. eu não lembro a sua primeira pergunta. Você me falou das crianças, educação de trânsito nas escolas? Eu estava só, na verdade, compartilhando um pouquinho dessa experiência que nós temos hoje no Brasil, que o jovem só quando vai tirar 18 anos é que tem contato com as leis de trânsito, né? Aí a pergunta é, na verdade, só uma reflexão, não é bem uma pergunta, por que isso não abrange as crianças e também aqueles que não querem dirigir, né? Quem não quer dirigir não tem que saber sobre lei de trânsito? Eu acho que tem, né? Porque às vezes parece no Brasil que não, só quem vai tirar a primeira habilitação é que deve saber as regras de trânsito, né? Eu penso que isso está errado. É mesmo. Você tem toda a razão. Hoje, as pessoas, somente quem bate na porta de uma autoescola ou de um centro de formação de condutores é que recebe informações e orientações sobre trânsito. Mas vamos voltar ao início da nossa conversa. Eu preciso que os pais passem esse conhecimento. Eu preciso que eles tenham esse conhecimento e passem, né, para os seus filhos. Eu preciso que a escola faça a sua parte. Eu preciso que a sociedade, né, eu sou tia, né, daqui a pouco eu vou ser avó, eu também tenho esse compromisso social com quem está ao meu lado, né, eu tenho irmãos, então assim, irmãos mais novos, então eu preciso passar esse conhecimento. Olha, você sabe que você precisa atravessar na faixa? E dar o exemplo, né, Carlos Henrique? Eu acho que o exemplo, ele forma muito mais do que o simples passar o conhecimento, né? Exatamente, do que acima de qualquer palavra, né? Quem anda comigo já sabe que eu sou um cara chato, né? Eu gosto muito, sempre gostei de trânsito, de vias, né? De entender desse assunto, é por isso o nosso trabalho aqui na Rádio Ônibus, né? Então na hora de atravessar, se a pessoa não tiver paciência e vai ter que esperar o semáforo abrir para o pedestre. Embora situações muito importantes aconteçam também nas grandes cidades. Vou falar de São Paulo porque é onde eu estou, então aqui em São Paulo, na periferia principalmente, a gente orienta, o Maio Amarelo orienta, todo mundo orienta para que o cidadão atravesse na faixa ou no semáforo quando estiver verde para o pedestre. O problema é que eu encontro, Daniela, e a população encontra algumas injustiças muito grandes. Por exemplo, principalmente na periferia, lugares onde deveria ter faixa de pedestre não tem. Então, como orientar e ensinar a população a atravessar na faixa se lá não tem? Quando tem o semáforo para o pedestre e o semáforo para os carros. É injusto para o pedestre, porque os pedestres às vezes ficam 4, 5 minutos. Eu fiz uma reportagem, não faz muito tempo, Largo 13 de Maio em São Paulo. Você conhece? Poxa vida, acho que não. É um lugar muito importante e muito populoso aqui em São Paulo. É uma travessa que tem em frente à Igreja Amarela, quem está me ouvindo sabe. Eu fiz uma reportagem, Daniela, e filmei. O pedestre leva para atravessar, aliás, levava, porque mudou agora, depois da nossa reportagem, levava para atravessar, para esperar o farol verde para ele, aproximadamente 7 minutos, em pé, esperando o semáforo abrir para ele. O que estava acontecendo? A população simplesmente ignorava, porque é um local com grande movimentação de pedestre, aglomerava pessoas, então formava um mar de gente para atravessar em uma única faixa, esperando até 7 minutos. Claro que ninguém esperava, as pessoas ignoravam. Aí eu fiquei pensando, como é que nós vamos orientar essas pessoas, dizer para elas atravessar no tempo certo, se o tempo é injusto, né? A hora que o pedestre tem para atravessar, aglomera a multidão, 7 minutos é muita coisa. Nós fizemos a reportagem, não demorou muito. Depois de alguns meses, eles diminuíram de 7 minutos para atravessar para 2 minutos e meio. Já foi um avanço, né? Essas injustiças que às vezes eu acho que a gente acaba formando errado. E fica parecendo que movimentos, até como o Maio Amarelo e outros tantos, são só movimentos naquele momento e que não vai gerar um impacto real. Está faltando um pouquinho mais a presença do poder público para colocar para funcionar de verdade e nos ajudar, né, Daniela? Não tenha dúvida, Carlos Henrique. Eu acho que esse caso que você contou aí com muito é um exemplo muito bacana para a gente entender até socialmente, né,
como o nosso país é um país do automóvel, né? Então, o que a gente que está falando aí com os novos cidadãos, né, quem está aí entrando para tirar uma habilitação, ou está fazendo 18 anos, ou está podendo votar, né, a partir dos 16, precisa estar atento a isso. Eu concordo com você quando você diz assim, por que eu tenho que falar só com o motorista? Não, eu não tenho que falar só com o motorista, eu tenho que exigir um transporte público melhor para que eu nunca precise ter um carro. Eu não obrigatoriamente você nasce precisando ter um carro, absolutamente, mas eu preciso me deslocar, e para isso eu preciso do transporte público. Então eu preciso ter um transporte público que seja atrativo para que eu migre do carro para ele, e aí a partir daí eu começo a fazer as vezes do pedestre, do passageiro. O que acontece nesse caso, como você citou, Carlos Henrique, eu acho que assim, a população entender que ela tem que fazer um pedido. Às vezes, o órgão de trânsito do município não fez um balanço correto de volume de veículos e de volume de pedestres naquele lugar, e precisa ser chamada a atenção. Eu acho que essa consciência, chamar a atenção da própria sociedade, olha, você tem direitos em cima desse seu transitar, faça a sua reclamação para o poder público, faça o seu pedido ao poder público, porque às vezes é só fazer a reclamação que efetivamente a coisa muda. Você imagine uma prefeitura do tamanho da cidade de São Paulo, para um órgão de trânsito numa cidade do tamanho da de São Paulo. Quer dizer, são inúmeros problemas, eu acho que a gente tem também que ter esse olhar, não dá para eles estarem em todos os lugares ao mesmo tempo. E o trânsito é muito, ele muda, né? Hoje é uma situação, daqui a 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, essa situação é outra. Então, assim, precisa de estar reavaliando esse trânsito o tempo inteiro. E eu acredito que, infelizmente, a gente não tenha nem servidor público suficiente para tomar conta de tudo isso. Faz parte do trabalho da própria cidadania, está fazendo esses alertas. Eu, aqui no observatório, nós todos os técnicos, a gente trabalha muito para que o poder público ofereça um transporte público melhor, um transporte público que efetivamente contemple toda a cidade, em todos os lugares, não só as grandes cidades, mas, poxa vida, se eu tiver um ônibus na minha porta, com uma periodicidade interessante, com horários sendo cumprido e trajetos sendo cumprido, eu tenho certeza que muita gente vai preferir estar no ônibus. Eu sou uma delas. Muito bem, muita gente com certeza ia preferir o transporte público ao invés do seu próprio veículo, né? Para enfrentar principalmente as grandes cidades, onde não está fácil andar com o seu próprio carro. O Maio Amarelo já fazem 3 anos, né? E mudou um pouquinho esse ano a forma da participação de algumas empresas. Muitas participam e colocam laço de alguma maneira, você mesmo mencionou, mandam fotos, vídeos, né, de como cada uma trabalha. Nós somos aqui o rádio, então a gente fala constantemente sobre o assunto, divulga bastante as ações do Maio Amarelo. E esse ano tem uma participação diferente, penso eu aí, porque tem alguns chamados de patrocinadores. É isso mesmo, Daniela? Na verdade, o Maio Amarelo é um movimento social. Então, assim, você vai fazer um trabalho de conscientização no seu grupo. Você faz as suas ações e, enfim, da maneira que você consegue, etc, etc. O Observatório foi buscar patrocínio esse ano, Carlos Henrique, para que a gente consiga fazer mais coisas. Então, o patrocínio é para o Observatório. Então, o Observatório está fazendo mais ações, conseguindo abranger uma quantidade maior de pessoas por conta desse apoio. Eu sei que em Minas Gerais há apoios de outras entidades de outras empresas para outras entidades. No Paraná está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, buscar patrocínio para que a gente efetivamente vá ampliando, né, as ações de conscientização. Esse ano, em junho, tem um evento, tem uma festa, um encerramento, é isso que vai acontecer também, que os patrocinadores também participam de uma forma importante para ajudar nesse evento. É isso mesmo? Em junho tem um evento, Daniela?
Exatamente. Na verdade, o que a gente vai fazer, o Observatório está fazendo, é assim, um balanço do que foi o Maio Amarelo 2016. Para isso, a gente vai reunir algumas pessoas, convidar algumas pessoas para estar conosco no dia 30 de junho. É aí em São Paulo, você já é nosso convidado. Opa, que já bom. Ponha na sua agenda. Já está aqui. Eu ainda não tenho o local, eu sei que o nosso evento deve começar por volta das 18h30, mas o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que a cada ano a sociedade recebe melhor o Maio Amarelo e que o Maio Amarelo não pode terminar no dia 31 desse mês, Carlos Henrique. Eu acho que esse é o grande propósito desse encontro, mostrar para as pessoas o quanto nós conseguimos abarcar, né, com o movimento desse ano, e que nós precisamos continuar falando de trânsito, porque, como você disse no início da nossa conversa, trânsito acontece todo dia, né? Não começa no dia 1º de maio e não termina no dia 31. A gente começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas continuem pensando em trânsito, revendo o seu comportamento em trânsito e, principalmente, mudando o seu comportamento. Então, o evento do dia 30 de junho vai ser exatamente para isso, para tentar contagiar as pessoas a continuarem nessa luta por um trânsito mais seguro. Muito legal. Eu conversei aqui com a gestora de comunicação Daniela Gurgel, simpática Daniela, que sabe muito do assunto, né? Além de estar no observatório, observa bastante o dia a dia dos condutores, dos passageiros, né? de todos que se locomovem de alguma forma, né? E hoje existem várias formas de se fazer isso. Daniela, antes de encerrar nosso programa aqui, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, que dá atenção ao transporte coletivo, aos empresários, motoristas, aos viajantes, aos passageiros? O que você acha da Rádio Ônibus? Eu só tenho a parabenizar, Carlos Henrique. Eu acho que é uma iniciativa, assim, realmente das mais inovadoras e que traz essa preocupação com esse transitar seguro, né? Eu acho que a Rádio Ônibus é um veículo fundamental para a gente estar aí. Cada passageiro que está nos ouvindo, Carlos Henrique, é um pedestre. Então, além de se comportar bem no ônibus, né, além de respeitar os lugares reservados para idosos, deficientes, gestantes, além de ser gentil com quem está ali dividindo aquele transporte com você, de repente segurando uma mochila, segurando uma bolsa de alguém, não precisa nem de respeitar só os lugares reservados, né, Carlos Henrique? É importante que se um idoso entra no ônibus, a gente que é um pouco mais novo, levanta, dá um lugar, quer dizer, a gente está aí começando, né, assim, o pessoal mais jovem, não custa dar um lugar para o idoso, não custa fazer uma gentileza para uma senhora que está subindo no transporte coletivo com uma sacola. Então, vamos ajudar, vamos tratar as pessoas conforme a gente gostaria de ser tratado. Então, eu acho que a Rádio Ônibus traz esse mote, vem para ajudar a gente nesse trabalho de conscientização, precisa de estar aí ampliando, né, os seus canais, né, de estar aí ampliando, estar aí em mais lugares, para que todo mundo entenda que ser gentil, fazer o que é certo, não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, vai simplesmente fazer a nossa sociedade ficar melhor, ficar mais justa, mais humana, mais cidadã. Obrigado, Daniela Gurgel, obrigado pelas palavras, pela força, sucesso para vocês também, que a gente tenha, que eu possa e você também participar conosco aqui várias outras vezes, para falar só de coisas muito boas que vão acontecer com atitudes concretas no trânsito. Eu sou mais um no Maio Amarelo por um trânsito mais humano. Obrigado, Daniela Gurgel. Até o nosso próximo encontro. Imagina, eu que agradeço, Carlos Henrique. É um prazer enorme estar falando com a Rádio Ônibus. Tenha no Observatório um grande parceiro do seu trabalho aí, um grande incentivador das suas ações, e que cada vez mais a gente tenha aí bons exemplos para a gente estar aqui trazendo para os nossos ouvintes. Um Maio Amarelo cheio de atitudes positivas para todo mundo que está nos ouvindo, e eu também sou mais uma por um trânsito mais humano.